Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala AM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235 e um telefone à sua disposição, 50526622, é São Paulo, também 11. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião dentista Rodrigo Souto Genículo Vieira, que é especialista em ortodontia e ortopedia facial. Doutor Rodrigo, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é tudo meu. É correto? É o ortodontia e ortopedia facial? Isso. Pronunciei corretamente teu nome também, Genículo? Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. Também conosco o radiologista intervencionista, doutor Marcos Menezes. O doutor Marcos Menezes é diretor de radiologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Doutor Marcos Menezes, bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Bom, boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado aqui pelo convite. Espero que a gente tenha uma hora aqui de grandes discussões e que todos saiam com boas informações dessa discussão aqui. Será ótimo. Anestesiologista Fabiola Peixoto Minson, isso? Isso. Está correto? Correto. A única que eu não perguntei antes foi você. Você é diretora do Centro Integrado de Tratamento da Dor, é isso? Isso mesmo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse tema da dor. Dr. Rodrigo é especialista em ortodontia. O Dr. Marcos é radiologia. E você é especialista em dor? A minha área tem intersecção com a área deles, tanto com a odontologia quanto com a radiologia intervencionista. É uma especialidade nova. Relativamente nova. Existe no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, para tratar os feridos de guerra. Desde que a dor começou. E no Brasil, 30 anos. Então, quando a gente compara com a cardiologia, a ginecologia, é uma especialidade, uma área de atuação nova. A doutora Gabriela Guerra, advogada especialista em direito à saúde do consumidor. Gabriela, bom tê-la aqui. É um prazer estar aqui no programa mais uma vez. Estou à disposição aí para a gente tirar todas as dúvidas com relação ao direito, até das pessoas que têm dor, né? Aliás, eu começo contigo. Planos para cobrir prótese de paciente com câncer. A Justiça brasileira tem obrigado planos de saúde a custear cirurgias de prótese peniana aos portadores de câncer de próstata. É comum a operadora se negar a fornecer o material necessário para a cirurgia, sob a alegação de que não há cobertura do plano contratado. Segundo a Justiça, porém, a cirurgia restaura o funcionamento do órgão comprometido pela moléstia, cujo tratamento está coberto pelo plano de saúde. Gabriela. É exatamente isso. O que acontece? O plano de saúde, ele nega a prótese, né? Ele até autoriza, muitas vezes, todo o procedimento cirúrgico, mas o material essencial para aquela cirurgia, ele nega. O que, na verdade, então, a cirurgia não serviria para nada, já que ela foi solicitada exatamente para a implantação da prótese. Deixa eu ver se eu entendi. Autoriza todo o tratamento, todo o procedimento, só não autoriza o material. A finalidade da cirurgia. Exatamente. Diz que é uma prótese e é excluída do contrato. Só que já existem várias decisões, até do STJ, que diz que se cobre o tratamento e cobre o procedimento cirúrgico, vai cobrir aquilo e todo o material que for prescrito pelo médico, né? Então, acaba sendo assim. Existe uma cláusula que dá cobertura ao tratamento de câncer de próstata. Mas aí existe uma cláusula que exclui uma prótese. Então, sempre, através do Código de Defesa do Consumidor, vai prevalecer a cláusula mais benéfica. Então, vai cobrir o tratamento de câncer de próstata. E se o médico prescreveu uma prótese peniana, nesses casos, que muitas vezes, quando a pessoa faz uma cirurgia para retirada do tumor, ela acaba necessitando posteriormente dessa prótese. Então, porque é uma área muito sensível e pode ter alguns problemas e ela vai precisar dessa prótese. Então, nesses casos, faz parte do tratamento. Então, precisa sim ser autorizada essa prótese, mas infelizmente só através da justiça para conseguir esse material.
Essa situação pode ser encontrada em outras oportunidades também, não só prótese peniana, mas outro tipo de prótese? Qualquer tipo de prótese os planos de saúde negam, principalmente os antigos, que são os planos das pessoas idosas, né? Anterior à prótese. Assim, estente, Lamentável. marca-passo. Então, existem vários tipos. Até prótese mamária, às vezes, quando uma mulher retira a mama em razão de um câncer, tem a prótese que é necessária e os planos de saúde negam, dizendo, inclusive, que é estético. Na minha área também. Eu já lidei com pacientes com negativa de agulhas de radiofrequência e outros materiais especiais porque a gente usa para tratamento de dor. Eletrodo também, não é, Também, doutora? eletrodos Eles peridurais. negam. Bombas intratecais, então tudo que é implantado, a gente tem uma dificuldade. E a gente, como médicos, nós ficamos de mãos atadas. O que acho que tem que ficar claro é assim, não é o plano de saúde que escolhe o tratamento, e sim o médico. Se o plano de saúde cobre a doença, vai cobrir o tratamento prescrito pelo médico. Ele não pode excluir alguma coisa determinada pelo médico. Doutor Rodrigo não está incluso nessa situação de plano de saúde. Olha, eu me recordo, a gente está comentando de prótese, uma época eu cheguei a fazer prótese pelo convênio. O maior problema é quando o convênio também autoriza, eles me demoraram 1 ano e 3 meses para me restituir o valor da prótese, para pagar o profissional. Então, o problema, além da liberação, é realizar o pagamento do profissional de saúde que está executando o procedimento. Eu tenho alguns casos de planos odontológicos que acontece isso da prótese, além de atrasar, muitas vezes o plano escolhe. Às vezes o profissional pede uma, eles escolhem outra, porque talvez seja mais em conta para eles. E a gente não tem a confiança na qualidade. Doutor Marcos. Eu acho que isso é uma situação sistêmica hoje no ambiente médico, né? Onde você tem a questão de contratos antigos, onde que se tinham determinadas coberturas e não coberturas, e a medicina evoluiu muito rapidamente e, obviamente, que as seguradoras não têm o interesse de atualizar isso. Então, nós temos vários procedimentos ou materiais novos, procedimentos novos que não estão incluídos no rol. Por isso que eu disse que é antes das próteses, né? Os planos que são anteriores às próteses. O problema não é só da prótese, a questão é O que justamente... eu estou falando é um absurdo, mas é... A questão, eu acho que é a velocidade onde acontece a modernização e a oportunidade de você trazer resultados melhores para o paciente, e isso não é acompanhado, de certa forma, pelo plano. E o plano não tem interesse em acrescentar novos procedimentos. E isso leva a uma situação que é essa judicialização do relacionamento médico, seja do paciente com o profissional médico, seja do paciente com as instituições prestadoras de serviço, né? Então, a gente está vendo no dia a dia crescer essa judicialização da prática médica ou da prática de procedimentos que envolvam isso. Isso é muito ruim no final, porque o paciente ele está num momento crítico e sensível de um tratamento, particularmente quando isso envolve um tratamento oncológico. Isso atrasa frequentemente o tratamento e gera estresse no paciente, na família e em todo o sistema. E, felizmente, a justiça costuma estar do lado do consumidor, do lado do paciente. E, no final das contas, o plano acaba tendo que cobrir, e isso gerando mais custos para o próprio sistema, né? Nós estávamos discutindo aqui anteriormente, uma das coisas é que o nosso paciente, ou o nosso consumidor de plano, ele não o brasileiro, acho que ele não tem tanto essa questão da judicialização, apesar dela ter começado. E é uma porcentagem pequena ainda dos pacientes recorrem a esse recurso, e muitas vezes eles aceitam a negativa do plano. Eu Ninguém comentei com vai ele à justiça. Em comentei... nenhum dos aspectos. Desculpa, Gabriel. Mas não é hábito do brasileiro recorrer, mas deixa para lá. Exatamente, principalmente quando você está falando da saúde, então você já está doente, você vai lutar ainda, são 2% da população que entram com a ação. Eu só queria complementar o que o doutor comentou, o plano de saúde não tem interesse em atualizar a parte de liberações de exames e afins, mas tem interesse de reajustar a mensalidade anualmente, né? E não reajustar a parte de reembolso dos médicos, mas anualmente reajusta a mensalidade e os exames e materiais atuais, não. Doutor Marcos, eu diria que os planos de saúde estão mais ágeis do que o avanço da medicina, no quesito reajuste de preço. Com certeza. Foi sancionado recentemente
uma lei pela presidente Dilma que agora os planos são obrigados a reajustar os valores repassados aos médicos e aos dentistas anualmente. Então, todo ano, agora eles são obrigados a aumentar. E caso o convênio se negue a aumentar, é possível dar entrada na Agência Nacional de Saúde. Então, agora está começando a mudar as coisas. Os procedimentos que estavam defasados, agora já está sendo possível recorrer a isso também. Mas, doutor Rodrigo, desculpa, olha o que acontece, um quadro. São 75% dos planos atuais são empresariais e o reajuste médio anual é de 20%. Sabe qual foi o reajuste para os médicos? 7%. Mínimo, Então, você diz assim, mas espera aí, o que está acontecendo? Por que dos médicos é tão baixo e para os consumidores é tão alto? Aonde vai parar essa outra parte aí, né? Então, é isso que fica muito gritante, porque os consumidores acabam pagando para os médicos. Então, os planos eles foram condenados a reajustar para os médicos, mas quem paga, na verdade, é o consumidor. Né? Doutor Rodrigo, só um detalhe. Mas já é uma lei que aumenta, porque antes nem aumentava. Né? Sim. Os preços ficaram congelados anos e anos assim. Anos e anos. Só eu deduzo aqui que o senhor parou de trabalhar com convênio. Com certeza, é complicado. Uhum. Não, é só, o senhor disse, eu anteriormente, ou uma oportunidade, sim, alguma coisa assim. Então, o lamentável é isso, né? Com certeza. O consumidor não tem esse respaldo, né? Essa sustentação. Aí um profissional como o senhor, a solução é essa, né? Deixa eu sair desse imbróglio aqui que não existe solução, lamentavelmente. Na parte odontológica, algumas áreas estão bem defasadas, como prótese, periodontia, endodontia. Os pacientes têm muita dificuldade de encontrar esses profissionais para executar algum procedimento. Você está acompanhando Gente que Fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 18h. Conosco hoje o cirurgião dentista Rodrigo Souto Genícolo, a anestesiologista Fabiola Peixoto, a advogada Gabriela Guerra e o radiologista e intervencionista Marcos Menezes. Doutora Fabiola, eu comecei perguntando sobre dor, não é? E a senhora está lançando um livro sobre como enfrentar a dor. Chega de dor. Eu fiz aqui uma brincadeira com a história da dor, tal. É uma área extremamente recente, mas histórias reais de quem aprendeu a controlar a dor. Este é o tema do livro. Esse é o tema do livro, então, Ufa, Chega de Dor. E ele veio para suprir uma demanda da população brasileira em relação à informação as mais diferentes síndromes dolorosas. Então, todos os dias no consultório, eu atendia pacientes que eu ouvia histórias semelhantes. Iam de médico em médico, procurando alívio para o sofrimento. E demoravam para chegar no médico de dor. E quando chegavam, já estavam desgastados tanto fisicamente quanto emocionalmente. E aí eu fui buscar na literatura. Será que tem alguém que já escreveu sobre isso? Não tinha nada na literatura brasileira que contasse histórias de pessoas que superaram o sofrimento e que desse um bom exemplo para outras pessoas que sofrem buscar o tratamento mais cedo. E aí, por isso, escrevi essas 10 histórias, que vai ser lançado amanhã no Shopping JK, na Livraria da Vila. Todos estão convidados. É um prazer ter vocês lá. Às 18h30 até às 21h30. 18h30 na... Livraria da Vila, do Shopping Juscelino Kubitschek, aqui em São Paulo. Como disse antes, né, não trouxe um oftalmo hoje para me auxiliar. Até aí feito o convite para você. Ufa, Chega de Dor. A doutora Fabiola Peixoto vai fazer a sua noite de autógrafos amanhã, 18 horas, no Shopping JK. JK. A doutora Gabriela falou sobre o direito do paciente de não sentir dor, né? Isso está na Constituição da Criança e do Adolescente, o direito de não sentir dor. A IASP, que é uma associação internacional, lançou uma campanha, o tratamento da dor como um direito do ser humano, mas ainda a gente observa que muitas pessoas sofrem desnecessariamente. Tem convênio para isso, doutora Fabiola? Tem serviços públicos e privados, especialistas em tratamento de dor. O segundo estágio da pergunta seria, tem acesso à rede pública? Existem nas universidades de todo o Brasil,
mas o número não é suficiente, não seria suficiente para atender toda a demanda da população brasileira, porque os estudos mostram que 30% das pessoas sofrem com dores crônicas, ou dores de cabeça, ou dores nas costas, ou dores relacionadas ao câncer, mas essa área está crescendo muito no Brasil e várias equipes estão ainda em formação. Se eu tenho uma dor de dente, eu vou direto no Dr. Rodrigo, né? Sim. Que é cirurgião dentista. Que tipo de dor eu posso procurar, senhora? Dor de cabeça, a famosa enxaqueca? Como é que é dor lombar? Na lombar. Né? Então, a dor do dente, né, que você exemplificou. Primeiro passo aí é o dentista e resolver o problema, se for possível. Mas alguns pacientes, mesmo tratando no dentista, continuam com dores crônicas. Ou seja, mais do que 3 meses de dor. Ela já é considerada crônica. E aí esse paciente, ele não pode ficar convivendo com aquela dorzinha durante anos, sem procurar, né, essa área de tratamento de dor. Então, a partir de 3 meses de qualquer tipo de dor, a dor já é crônica e já é recomendado um acompanhamento pela equipe multidisciplinar. Não sou só eu, né? Não é só a médica, é uma médica, uma fisioterapeuta, a gente tem dentistas especialistas em dores orofaciais, às vezes psicólogos, psiquiátricos, tem uma equipe completa para tratar o paciente com dor. E outras dores mais comuns, como a gente fala, a dor de cabeça, enxaqueca, as dores tensionais, dores miofaciais musculares, as dores relacionadas ao câncer, que também causam muito sofrimento. Então, nós estamos para ajudar o tratamento de todos os tipos de dores. Doutor Marcos, a notícia aqui, o texto começa dizendo congelar a dor e as consequências de um tumor maligno, como o do câncer, que atinge 15 milhões de pessoas por ano para restituir o calor da vida saudável, é a meta máxima de um procedimento que devolve a saúde para muitas pessoas. Crioblação. Correto? Isso. Congelar a dor. Como A doutora Fabíola não vai doutora gostar. Fabíola estava falando, né, hoje o entendimento da dor ele ficou muito mais complexo e os recursos para tratar a dor também ficaram maiores e esse aspecto hoje de que a dor ela muitas vezes necessita de um grupo multidisciplinar e você para determinadas dores ou determinadas situações você tem outros recursos e particularmente a radiologia intervencionista hoje a intervenção não só o tratamento medicamentoso pode ser uma opção para esses pacientes. Então especificamente na questão da dor uma alternativa que a gente pode ter no caso do paciente oncológico é a crioablação. O que é a crioablação? Que é uma das questões que eu venho explorar aqui. Hoje a gente tem a possibilidade, através de métodos de imagem, como tomografia, ultrassom, localizar um tumor específico e posicionar no interior desse tumor agulhas, precisamente no interior desse tumor, e existe esse equipamento que essa agulha, ao redor dela, há uma formação de uma bola de gelo que chega a menos 40 graus Celsius, é um gelo bem gelado, né, que não é um gelo que eu chamo de geladeira, a gente chega a menos 100 graus, menos 40 graus. E a essa temperatura você tem uma destruição de tecidos nessa bola de gelo. Então você consegue tratar tumores e também tumores que possam eventualmente estar causando dor. E essa seria uma alternativa de manejo da dor, né? A radiologia intervencionista também tem a possibilidade hoje, a gente consegue destruir nervos específicos com agentes como álcool, que você consegue destruir o nervo e você interrompe a dor através desse procedimento e melhora muito a qualidade de vida do paciente. Eu fiz referência à crioblação, que é o termo. Isso. Esses termos a gente está habituado a ouvir em cinema só. Agora, de repente, passa-se a conviver da medicina do Brasil. Eu, como leigo, como jornalista, para os senhores que são médicos, é um termo... ablação é um termo que diz destruição, né? E seria assim, a destruição, ou a morte daquele tecido através da temperatura, através do gelo. Então, hoje a gente consegue fazer isso com... Obviamente que também essas decisões são decisões multidisciplinares, envolve um grupo que está tratando do paciente, o oncologista, o cirurgião, o radiologista intervencionista. Cada vez mais, para uma mesma situação, você tem vários profissionais envolvidos. E essas alternativas elas não servem para todo mundo, vão ser para um grupo selecionado de pacientes para situações específicas, né? Cada paciente é um paciente diferente. Mas quando indicada, o que eu acho que é a meta hoje de qualquer procedimento médico é a gente conseguir, obviamente, um resultado e com a menor invasividade possível, né? O melhor resultado sem
invadir o paciente, que ele retorne o mais rapidamente possível às suas atividades, à sua vida cotidiana. E eu acho que, particularmente, o paciente com câncer, isso é muito importante, né? Porque você propõe, muitas vezes, um tratamento que ele é mais mutilante e esse paciente vai ficar meses se recuperando e aí ele já perdeu esse tempo de vida, né? Então, eu acho que hoje a medicina está procurando, na verdade, extensão de vida, mas com qualidade de vida. Acho que esse é um item fundamental. E essas terapias minimamente invasivas hoje vêm nesse bojo de você conseguir trazer para o paciente alternativas eficazes e que tragam para ele essa qualidade e extensão de vida. E muitas vezes você consegue efetivamente tratar o tumor. Onde a crioablação hoje tem um espaço já bastante conquistado na área médica é no tratamento de pequenos tumores renais. Então, hoje, você poderia tratar um pequeno tumor renal com cirurgia aberta, ou você coloca essa agulha no interior do tumor, congela e o paciente vai para casa e praticamente você não precisa internar esse paciente, ele volta no outro dia que se faz o procedimento, ele está tocando a sua vida normalmente, né? Então, essa seria uma das vantagens aí. Rodrigo? Desculpa, ele está tirando o paciente teu. Imagina, nós trabalhamos em conjunto. Nós trabalhamos em conjunto, inclusive no livro eu cito várias técnicas intervencionistas rápidas, onde o paciente vai para o hospital, faz o procedimento e vai embora no mesmo dia, ao invés de ficar meses ou anos tomando medicamento. Então, isso poupa muito efeitos colaterais dos remédios. Então, essas técnicas todas que ele falou são bem interessantes. Então, trabalhamos juntos e isso, eu acho que o interesse é a qualidade de vida do paciente. E adivinha se o plano cobre crioblastão? Não cobre. Não cobre. Difícil. E o plano prefere pagar o tratamento mais caro, vai pagar taxas de salas de cirurgia, internação do paciente, que vai ficar mais tempo internado do que pagar um procedimento desse. E mais chance de complicar, né? O paciente tem Intervenções chance invasivas que são muito mais caras, né? Muito mais onerosas do que um tratamento como esse, que é moderno, mais eficiente, mas ele não, de novo, a gente entra no mesmo raciocínio de que é uma técnica nova que ainda não está no rol de procedimentos. Rodrigo? Eu não tenho nada a acrescentar, né? Sim. Mas é que quando trata de dor, eu fico lembrando de dentista, né? Por se tratar de uma dentista. técnica nova, os profissionais devem se atualizar. Sim. Para poder praticar essa nova técnica e avaliar também a administração do hospital, né, que às vezes pode preferir internar o paciente em termos de custo do que vai receber de um convênio. Às vezes eles podem estar alterando ali o que seria o ideal para o paciente e o que seria o ideal financeiramente para o hospital. Então é importante fazer uma avaliação da administração também dos hospitais. O doutor Marcos e a doutora Fabíola estão falando de dor e cirurgião dentista é sinônimo de dor. Aqueles ferrinhos, né, irritantes, aquele barulho. Até o barulho já dói, né? Qualquer que seja o barulho do motor, é dolorido. Eu sou desse clube também. Eu também. Olha, eu consigo tirar o medo de muitos pacientes que morrem de medo. Pensei que eu falei assim, não tenho medo nenhum de dentista. A gente vai condicionando o paciente, eles acabam perdendo o medo de frequentar, pelo menos na minha clínica. Isso é real. Se você orienta o paciente antecipadamente a uma cirurgia ou um procedimento, ele tem menos chance de sentir dor. Então, acho que a explicação para as crianças até, né, são muito importantes. A gente falar sempre a verdade e orientar o paciente que é uma dor aguda e que tem tratamento, né? Tem inúmeras possibilidades de medicamentos que podem ser combinados. Mas não é aquela história, com dor ou sem dor, né? Se gritar é com dor, é mais caro. Por isso que é importante sempre fazer uma prevenção, não só no cirurgião dentista, como em outras áreas, porque às vezes um problema que pode se desencadear uma grande dor pode ser prevenido precocemente. Perfeito. Pelo menos nos dentistas, de 6 em 6 meses é bom fazer uma prevenção, uma higienização. Eu vou para o intervalo e eu vou voltar com o senhor com mais detalhes sobre esse assunto prevenção, que eu discuto sempre e no Brasil não existe. Nós não temos essa palavra prevenção no nosso vocabulário, em todos os setores da nossa vida. Prevenção
E por isso que eu gostaria que o senhor se alongasse mais depois que a gente voltar deste Gente que Fala, sempre pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Sérgio Jafé, Lino Araújo e Gabriela Rocha lançam hoje o livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Repito, Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Manual dinâmico para qualquer pessoa entender as questões jurídicas decorrentes da vida em condomínio. O lançamento será às 19 horas na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232. Sérgio Jafé, que esteve conosco semana passada falando do lançamento deste livro que acontece hoje. Ser síndico não é padecer no condomínio. Da doutora Fabiola, o lançamento? Amanhã. Quinta-feira, dia 27, das 18h30 às 21h30, Livraria da Vila, Shopping JK, Avenida Juscelino Kubitschek, 2041. Ufa, chega de dor. Chega de dor, né? Chega de dor. Então, conosco hoje o cirurgião dentista Dr. Rodrigo Souto Genícolo, a anestesiologista Fabiola Peixoto, a advogada Gabriela Guerra, o radiologista intervencionista Dr. Marcos Menezes. O senhor é diretor de radiologia do Instituto do Câncer de São Paulo e também do Sírio-Libanês. Sírio-Libanês. A tua função no Sírio-Libanês também? Eu sou diretor do Centro de Intervenção, guiado por imagem. Ok. Então, eu cometi a falha de não registrar anteriormente. Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Boa tarde, Dr. Nelson Letísio. Boa tarde, meu companheiro. Como é que você está, meu?
Bem, tudo em paz, doutor Letísio. Podemos falar sobre laser facial? Com certeza, Zé Roberto, com certeza. Veja, Zé Roberto, o laser facial tem muitas funções. E você tem alguns comprimentos de onda que você pode utilizar na face. Você pode usar o mais conhecido de todos eles, que é o laser de CO2, que serve para tirar pequenas rugas, algumas manchas de pele, fazer cirurgia. Em nosso serviço, nós utilizamos muito o laser de CO2 para fazer cirurgia de pálpebra. Você está bem? Doutor Letísio. Está ouvindo bem? Tudo bem. O senhor está falando sobre o laser facial e as opções, como ele é indicado, correto? Então, são várias opções de laser de CO2 para face. O mais conhecido que eu estava falando é o CO2, porque com ele você faz o resurfacing, ou seja, você faz tratamento de pequenas rugas, pequenas manchas da face e melhora, por exemplo, cicatrizes de acne associado com enxertos de gordura, uma série de coisas. Porém, na face, ainda você pode utilizar com muita eficácia a luz pulsada, entende? Que serve também para remoção de manchas, pequenos vasos, e você pode usar também o laser Neodymium, ou dye laser, que você pode fazer tratamento de vaso. O dye laser também é um laser de corante, que você pode fazer o tratamento, inclusive, de hemangiomas faciais. Hemangiomas são aqueles pequenos tumores de gordura que você, às vezes a criança nasce com esses hemangiomas na face e, às vezes, com o passar do tempo, espontaneamente eles regridem. Mas quando fica, às vezes você pode tratar esses pequenos hemangiomas ou com laser neodímio ou com dye laser. Então, Zé Copé, realmente, na cirurgia, na face, você pode usar vários lasers, porém, o mais usado e o laser que todo laser gostaria de ser quando crescer é o laser de CO2, porque ele tem uma eficácia muito grande, tanto para corte como para cirurgia, que eu digo, né, que a gente faz cirurgia de pálpebra com laser, e quanto para tratamento da superfície da pele, porque é um laser ablativo. Doutor Letísio, o senhor está falando sobre a técnica profissional. Agora eu quero saber, eu como paciente, né, pós-operatório, quais cuidados exigidos? Então, Sacopé, depende do laser que você vai utilizar. Por exemplo, o laser de CO2, para corte, você vai ter todos os pós-operatórios de um corte. Quando você faz um resurfacing, você faz uma queimadura de 2º grau. Então, você tem um período de convalescência de uma queimadura superficial da pele. Se você trata vasinho com dye laser ou neodymium, não tem convalescência. Você não tem um downtime, entende? Você faz e vida normal. A luz pulsada, por exemplo, para tratar pequenas manchas de pele, algumas hipercromias, você também não tem um downtime muito grande. Quem dá maior downtime é o uso do laser de CO2, que ele faz uma queimadura de 2º grau. Os outros não, eles não são ablativos, ou seja, eles não removem uma camada da pele, eles só tratam o pigmento. Ok, doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza com o nosso Gente que Fala e podemos já marcar uma próxima visita ao Gente que Fala na próxima quarta-feira, ok, doutor Letísio? Um abraço para todos e saúde e paz para todos aí. Grato ao doutor Nelson Letísio, que é cirurgião plástico e participa com frequência do nosso Gente que Fala. Estão conosco hoje o radiologista intervencionista Marcos Menezes, a advogada Gabriela Guerra, a anestesiologista Fabiola Peixoto e o cirurgião dentista Dr. Rodrigo Souto Genículo. Antes do intervalo, o senhor estava falando sobre prevenção, doutor Rodrigo, e eu interrompi exatamente para o intervalo e dizia que prevenção não existe no Brasil. E a tua indicação, né, são de crianças que apresentam problemas bucais visíveis, como um dente nascendo por cima do outro, arcada torta, problemas de origem, mas eu gostaria que o senhor voltasse à nossa prevenção, tão questionado, tão divulgado por todos os senhores da medicina e tão pouco praticado por nós, mortais comuns. Sem dúvida, a prevenção é melhor prevenir do que remediar. Então, para adultos,
o ideal é ir de 6 em 6 meses ao cirurgião dentista e fazer uma prevenção, uma profilaxia, uma fluoretação, passar uma aplicação de flúor nos dentes. Isso deve prevenir uma cárie, que vai prevenir, quem sabe, um futuro problema endodôntico, uma grande dor. Para crianças, as crianças, todos nós tivemos dentes de leite, trocamos pelos dentes permanentes. Então é importante, nós que moramos em São Paulo, a nossa cidade é uma cidade de grande poluição. Então, a grande parte das pessoas tem problemas de respiração. Com esse problema de respiração, ocorre também problemas de crescimento e também da formação dos nossos dentes. Então, uma pessoa que não respira bem aqui na grande cidade de São Paulo, às vezes não tem uma respiração nasal, possui uma respiração bucal, o arco maxilar fica mais atrésico. E diminuindo esse espaço, os dentes também não cabem todos na boca e acabam ficando tortos. Então, é importante estar sempre indo ao cirurgião dentista para, se aparecer algum problema, ele está fazendo essa prevenção. O problema é a respiração? Então vai ter que ir no otorrinolaringologista. Ele vai estar orientando. Não só um tratamento no cirurgião dentista vai corrigir. O tratamento multidisciplinar é o mais importante. E aí a pessoa tem que ir lá, reconhecer e tratar. Doutor Rodrigo, um detalhe, né? O senhor é especialista e eu sou pai. Eu não tenho a mínima informação. E tem alguns problemas que nós não percebemos, nós pais não percebemos. Então, aí eu volto àquela história de prevenção. Quando é que eu tenho que ter essa iniciativa de preocupação com os dentes das crianças em todos os aspectos, né? Porque quando fala dentista, se pensa em cárie. Mas tem outros problemas que a gente tem que cuidar também, estar atento nos dias atuais. Então, desde a infância, o ideal é a gente começar com uma pasta sem flúor. Porque se o neném, se a criança engolir uma quantidade excessiva de flúor, ela vai ter uma fluorose nos dentes. E o dente vai ficar mais fraco, mais susceptível a ter uma cárie dentária. Porque a fluorose, nada mais, nada menos, o flúor, enquanto o dente está em processo de formação de coroa, ele vai tirar o cálcio do dente e ser depositado o flúor dentro do dente. Então, o flúor, enquanto está ocorrendo o processo de formação do dente, ele não é benéfico. Ele é benéfico na superfície do dente, desde que ele não seja ingerido quando a criança está nesse processo de formação de coroa. Dos 0 aos 6 anos, é interessante prevenir um problema de cárie dentária. Por isso que é importante estar indo no cirurgião dentista. A partir dos 6, 7 anos de idade, começa a ocorrer a troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes. E aí já passa a ser importante fazer uma visita num ortodontista para ver a necessidade de uma expansão das arcadas ou não, ver se tem ausência de algum dente, né? Durante a fase adulta, é interessante prevenir problemas de alguma restauração. Toda restauração, para o resto da vida, deve ser acompanhada. E pode ser necessário a troca. Então, a partir do momento que alguém faz uma restauração num dente ou uma prótese, a pessoa tem que acompanhar aquilo lá para o resto da vida. A gente só vai no dentista quando tem dor, quando quebra um dente. Esses cavalos velhos que nem eu assim. Isso vai no acontece. dentista quando eu tenho tem algum problema mais grave. Eu tenho muitos clientes que vão de 6 em 6 meses e eu falo, puxa vida, de novo, parece que ele veio faz pouco tempo. Eles vão frequentes. E tem pacientes que realmente só vão quando realmente a dor aperta. Quando eu disse aqui que só vai, no último caso, o doutor Marcos concordou, né? Concordou comigo com essa teoria antiga, porque nós somos da antiga, entendeu? Exatamente. Doeu, a gente Vai, não... né? Agora podemos procurar a doutora Fabíola, né? Obrigada. Mas eu concordo com ele. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Tem uma idade certa? Repete pra gente. Idade certa para ir ao ortodontista aos 6, 7 anos de idade. É quando começa a trocar os dentes. Eu acredito que exame de sangue nos médicos eu faço anualmente. Todo ano tem que fazer, não é isso? O check-up geral, o oftalmologista tem que ir. Cada especialidade tem um tempo que deve ser acompanhado. Cirurgião dentista, de 6 em 6 meses, fazer a prevenção e a aplicação de flúor, para não dar problema. Olha, a Agência Nacional de Saúde não inclui radioterapia e o que mais ali? IMRT. O que é IMRT? É um método de radioterapia, chama IMRT. É uma radioterapia localizada. Então, exatamente. Antes você tinha uma radioterapia que você pegava uma área muito grande, hoje
com o avanço tecnológico, você consegue colocar uma dose muito maior e localizada, ou seja, é uma radioterapia mais eficaz e traz menos complicações. Exatamente, menos invasiva. Eu tenho todas as explicações escritas aqui, mas prefiro que, ao invés de lê-las, vocês esclareçam melhor, né? É por isso que eu pedi que você explicasse o que é, e o doutor... A radioterapia MRT é mais ou menos a mesma coisa de um procedimento menos invasivo como a crioblastão já conversado aqui. Mas, na verdade, o assunto que eu queria comentar sobre a radioterapia MRT, que é incrível, né? Aproveitando que a gente está no mês de novembro, o mês azul, eu quis comentar que a ANS ela incluiu essa radioterapia finalmente no rol da ANS, a radioterapia MRT, mas não para câncer de próstata, somente para tumores de cabeça e pescoço. Então você para pensar assim, então tá bom, então se eu tenho um tumor cerebral, eu sou sortudo, se eu tenho câncer de próstata, não, porque eu vou ter que fazer uma radioterapia mais antiga, central, geral, né, que não é só no ponto. Então, eu entendo que não tem muito cabimento autorizar um método super moderno, que já está sendo bastante utilizado, só para alguns tumores, outros não. Né? Não tem muito sentido essa determinação. Eu sempre sou... eu gosto da ANS, mas eu critico quando ela comete essas limitações. Inclusive, o presidente atual da ANS, ele era um presidente de um plano de saúde grande. Então a gente acaba perdendo aí a credibilidade. Ela perde a credibilidade. Para cuidar da saúde ou para cuidar dos interesses dos planos? Sabe, né? Ele está para lá para essa sua segunda opção aí, mas a gente tenta ainda ter esperanças nesse país. Mas, enfim, eu quis comentar com relação assim, um método super menos invasivo, a pessoa não vai sofrer tantos danos, mas, infelizmente, a ANS limitou para câncer cerebral, câncer de cabeça e pescoço. Né? E a parte do câncer de próstata, que é um método bastante eficaz, que eu acho que a radioterapia MRT é bastante utilizada, acho que o doutor até pode me corrigir. É bastante eficaz, e hoje seria o mais moderno em várias situações. E a ANS não autorizou. Doutor Marcos, aí uma pergunta um pouco mais espinhosa. Chega um paciente para o senhor com problemas e mais problemas que o senhor sabe como resolver, mas aí colide com a história do plano não autorizar. Qual é o procedimento correto? Isso é uma questão assim, normalmente o paciente ele vai buscar isso, né? Ou ele pode ir buscar isso juridicamente, como a gente até comentou, muitos não preferem não irem buscar, né? E quando não se consegue, ou ele tem que, apesar de estar dentro do plano, ele tem que arcar com esses custos. Ele tem essas duas alternativas, normalmente. Ou ele não faz o procedimento porque não está coberto, ele vai buscar uma outra alternativa. Porque hoje, em medicina, você tem, na verdade, várias opções para o mesmo tratamento, uma mais moderna, outra menos moderna, uma que tem isso, tem essa ou outra vantagem, né? Sempre é uma questão de custos, benefícios, mas para o mesmo problema você tem várias alternativas. Algumas delas estão dentro do plano, outras não estão dentro do plano. Então, as alternativas que o paciente tem é ou de optar por uma que tenha cobertura, apesar de muitas vezes não ser a melhor indicação, ou ele vai para a justiça atrás desse direito, ou ele tem que arcar com os custos desse procedimento que não está coberto. Essas seriam as três alternativas que ele tem. Se eu sou o paciente e procuro o senhor e digo, meu plano de saúde não cobre, eu tenho que explicar para o senhor ou o senhor é que me explica? Não, normalmente... o senhor que me esclarece. Eu que esclareço isso, mas essa eu acho que é uma relação que eu pessoalmente, não procuro entrar. Eu acho que é uma relação do paciente com o plano. Né? Eu acho que o médico aí, ele está ao lado disso, e eu, obviamente, procuro ficar ao lado do paciente. Mas essa é uma relação do plano com o paciente. O papel do médico é orientar o paciente, o que nós temos de técnicas, as menos invasivas, as mais invasivas, e o que ele tem direito. E aí ele decide se ele quer entrar para a justiça ou fazer uma perícia, ligar para o convênio. Eu tenho pacientes que vencem pela insistência. Então, eu falo água mole em pedra dura. Eles vão ligando para o plano, exigem uma resposta, eles dizem não, pedem autorização, vão para a perícia e conseguem a autorização dessa forma. Quem não consegue, aí a gente tem que indicar uma advogada, mas eu acho que o papel do médico é orientar o que existe e como ele pode proceder, e a decisão é dele.
Com certeza. E o que eu acho, assim, é importante que nessas partes que a pessoa consegue insistir com o plano, é legal. Eu tenho muitos clientes que me ligam com um problema, me contam um problema, eu falo, olha, o senhor tem que realmente estar excluído do seu contrato. O senhor só vai conseguir isso entrando na justiça. Mas é uma coisa que não é urgente, de tanto ligar para o plano, ameaçar que vai entrar com a ação, alguns até conseguem. Mas nos casos que é urgência, eu gosto de destacar isso para as pessoas não terem medo, porque a justiça funciona em 24 horas nesses casos. Quando se trata de urgência, a pessoa precisa de uma cirurgia. Teve a negativa, no dia seguinte, entrando com a ação, ela já tem o resultado. Doutor Marcos, nós falamos há instantes sobre crioblação para tumores, né? Tratamento de tumores. E há um hospital português que usa crioblação para arritmia? Isso não é a minha área específica de atuação. Quem faz esse tipo de tratamento hoje é um grupo específico de... Mas eu gosto de colocar as pessoas em situação delicada aqui. De cardiologistas intervencionistas, né? Que antigamente o paciente que tem uma arritmia grave, ele só consegue controlar isso com o famoso marca-passo. E hoje há um entendimento maior da onde que estão esses problemas, se consegue diagnosticar muitas vezes onde que estaria, vamos dizer, o curto-circuito, né? E atuar naquela área específica. Então, existem técnicas de destruição desses nervos específicos que geram a arritmia, seja por radiofrequência, seja por crioablação. E, mais recentemente, essa técnica de crioablação que esse hospital português que você falou tem utilizado. A crioablação, nesta área, é uma inovação, é uma novidade, isso é bem recente. O que se tem aí já mais de história é o tratamento com radiofrequência. E a crioablação tem entrado nesse tratamento específico da arritmia também. Doutor Rodrigo, por que os dentes ficam amarelados com o passar dos tempos? Olha, se nós imaginarmos uma parede branca e arremessarmos uma xícara de café, um café, vai manchar a parede. Agora, se nós arremessarmos uma cenoura, a cenoura já não vai detonar a parede. Os dentes é parecido, os corantes escurecem os dentes ao longo da vida. Então, para prevenir esse escurecimento, é interessante fazer um clareamento dental para quem quer melhorar a estética bucal. Mas os corantes são os grandes responsáveis pelo escurecimento dentário. Podem ocorrer outros motivos de escurecimento, como uma necrose pulpar e o dente escurecer por causa da morte da polpa, mas acho que o assunto em si é mais os corantes, né, do dia a dia. Ok, aqueles que estão acompanhando Gente que Fala e utilizando o 50526622, Jaime do Jardim Bom Filhole, doutora Fabiola, qual a posição também para o doutor Marcos? Qual a posição dos senhores sobre a vinda ao Brasil de médicos cubanos? Não é nem dor, nem crioblação. Esse é um tema muito polêmico, né? É bem polêmico. Eu acho que a minha posição é que eu acho que nós temos aqui uma classe médica de alta qualidade. Eu acho que nós temos aí vários problemas o problema não é a falta de médicos, o problema é uma falta de sistema e de estrutura e melhor distribuição desses médicos. E fazer com que, nesses lugares onde não tem médico, também não tem estrutura. Então, você levar, seja qualquer médico, seja o brasileiro, o cubano, o americano, você não vai resolver a situação, né? Obviamente que eu acho que a necessidade é, assim, de ter médicos, né, para essa população. Acho que temos que colocar isso lá e temos que colocar com estrutura. Apenas colocar o médico, acho que não vai ser a solução. Eu concordo com o Dr. Marcos, porque eu acho que, assim, no Brasil, nós estudamos em faculdades onde existe um critério de qualidade. E a gente não tem essa relação com Cuba, né? Então, a formação dos médicos que vêm, muitas vezes, é duvidosa. E nós precisamos quebrar essas barreiras governamentais em relação aos vários tratamentos. E, trazendo médicos de fora, isso nós não vamos conseguir. Semana passada, o presidente da Sociedade Brasileira Estudador estava em Brasília, numa semana inteira de combate à dor, levando políticas de saúde para tentar melhorar. Mas muitas vezes a gente observa que essas políticas levadas pelos brasileiros não são ouvidas, né? Então, eu acho que se a gente tivesse mais oportunidade com
deputados, governantes, para melhorar a política, os médicos brasileiros conseguiriam ajudar na distribuição e no melhor atendimento da população. A gente vem na estrutura que o Dr. Marcos se referiu. Eu acho que esse é um problema que deveria ser endereçado como um problema da nossa sociedade brasileira, né? Não é só um problema, eu acho que é um problema que a classe médica tem que se envolver junto com a classe política, junto com a liderança política e prover uma solução. O problema é a população do interior, a população de estados menos afastados precisa do médico? Precisa, esse é o fato. Mas precisa de médico de qualidade também. Como a gente vai resolver essa situação? Eu acho que nós temos uma população médica suficiente aqui, precisamos levar o médico junto com a estrutura para que ele possa atuar, né? Mariana da Lapa pergunta para a Gabriela: o que fazer quando, em caso de urgência, o paciente acaba pagando por um procedimento que o plano se recusou a cobrir, mesmo sendo obrigatório? Pedir o reembolso desse procedimento, se vocês efetuaram o pagamento. Através do plano de saúde, os senhores têm 30 dias para pedir esse reembolso, né? 30 dias do pagamento. Então, se o plano negar mesmo assim, aí tem que entrar com a ação para pedir de volta esse dano material e sendo atualizado desde a data que você efetuou o pagamento. Marcos de Pinheiros, doutora Fabiola, existe algum tratamento caseiro que alivie dores crônicas em partes diferentes do corpo ou cada problema tem seu próprio tratamento, pergunta o Marcos. O tratamento da dor é sempre individualizado. Cada problema tem um tratamento. E o que serve para mim não serve para você. Nós sentimos dor de maneira diferente. Então, eu trabalhei uma época com cirurgias realizadas pelo mesmo cirurgião, com a mesma equipe de anestesia, e observava respostas totalmente diferentes em pacientes. Então, o tratamento tem que ser individualizado, sim. Em relação aos remédios caseiros, grande parte da população brasileira, principalmente no norte do país, no Amazonas, eles usam ervas, usam chás. Alguns nós temos comprovação científica de poder anti-inflamatório, em outros casos não. Então, existe hoje uma chamada medicina integrativa que avalia essas plantas, coisas naturais, e qual a sua eficácia na medicina. Aquele chazinho da vovó tira a dor mesmo? Relaxa. Relaxa, então pode ajudar. Ufa, chega de dor, o lançamento hoje? Amanhã. Amanhã. O lançamento é amanhã. Os detalhes, eu peço à senhora os detalhes, porque, como eu disse, o oftalmo não veio hoje. Amanhã, quinta-feira, 27/11, das 18h30 às 21h30, na Livraria da Vila do Shopping JK, que se localiza na Avenida Juscelino Kubitschek, 2041. Eu espero todos vocês lá. Eu acho que é um livro que vai mudar o panorama de dor no Brasil. Realmente acredito que a gente vai levar mais informações para o paciente ver que ele não está sozinho, porque muitas vezes ele sofre e ele acha que ele é o único caso. Então, os pacientes, as histórias reais vão estar lá no dia do lançamento para darem o depoimento e confirmarem a superação. A senhora reservou 10 histórias diferentes. 10 histórias. Então, tem um capítulo de lombalgia, dor nas costas, o outro de dor de cabeça, o outro de dor no câncer, o outro dor na infância e o outro de dor no idoso, assim vai. São várias dores e pessoas que passaram por isso, e depois eu falo a parte médica, como se ajudar no tratamento, desfazendo alguns mitos. E essas pessoas estarão lá? Muitos deles, sim. Alguns que são de São Paulo, não são todos meus pacientes, são pessoas que passaram por diversos serviços de dor do Brasil e que decidiram dar o seu relato, né, de superação, contar o quanto eles demoraram para buscar o tratamento, quanto eles demoraram para solucionar o seu problema. Então, muitos dos pacientes, os que são de São Paulo, certamente estarão lá. A senhora é da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Sim. É isso? Eu agradeço a tua gentileza em participar do nosso Gente que Fala. É sempre muito bom. Espero aprender o caminho, espero que retorne. Eu que agradeço a oportunidade. Dr. Rodrigo Souto Genículo Vieira, especializado em ortodontia e ortopedia facial. Isso. Agradeço a gentileza de participar do nosso Gente que Fala. Zancopé, obrigado novamente aí pelo convite ao programa. Muito obrigado. Vou falar aqui, espero não precisar do senhor, viu? Porque... Eu também. Dr. Marcos gostou da história, né? Não precisar, porque eu disse a ele, espero não precisar de nenhum dos senhores, né? Então, no teu caso específico ainda,
Menos ainda, viu? Menos ainda. O senhor é radiologista intervencionista, diretor de radiologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e também do Sírio-Libanês, diretor do Centro de Intervenção do Sírio-Libanês. Agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala e que tenha outras vezes a possibilidade de nos brindar. Foi muito prazeroso aqui a conversa e obrigada pela possibilidade da participação aqui. Gabriela, se não der certo com nenhum deles, espero não precisar de você. Olha, eu estou aqui mais para a parte informativa, viu? Porque eu também torço para que ninguém precise de mim, porque já estar doente e ainda precisar entrar na justiça é triste, né? Mas olha, essa mesa foi um ótimo bate-papo, foi um prazer participar. Espero poder colaborar em outras oportunidades. A Gabriela Guerra, advogada especialista em Direito à Saúde do Consumidor. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.